Como dois povos que têm a mesma origem, travam uma guerra que se arrasta por várias gerações. Descubra neste vídeo como se originaram os palestinos e o povo árabe através de uma narrativa intrigante e emocionante encontrada no Antigo Testamento. E saiba o porquê esses povos se diferem dos judeus. Não se esqueça de deixar suas orações nos comentários para que Deus estabeleça a paz e acabe com este conflito. A história começa com Agar, uma escrava egípcia, pertencente a Sarai, esposa de Abraão. Vemos o relato bíblico a respeito de Agar no livro de Gênesis, capítulo 16, quando Sarai percebe que é incapaz de conceber filhos. Isso a deixa angustiada, pois Abraão havia recebido uma promessa de Deus de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Sarai, então, toma a decisão de oferecer sua serva, Agar, a Abraão, com a esperança de que Agar conceba um filho em seu lugar. Abraão concorda com a sugestão de Sarai e toma Agar como sua concubina. Agar, agora no papel de concubina, engravidou de Abraão, e isso logo criou tensão e conflito em sua relação com Sarai. A gravidez de Agar a fez se sentir superior a Sarai, o que a deixou ressentida. Sarai, por sua vez, tratou Agar com dureza, e a situação se tornou insustentável. Diante da hostilidade de Sarai, Agar toma uma decisão difícil. Ela foge para o deserto, onde se encontra em um estado de desamparo e solidão. Agar, uma estrangeira egípcia, grávida e desesperada, se vê em uma situação precária no deserto. Seu ato de fuga é um reflexo de sua necessidade de escapar da situação insustentável em que se encontrava. No deserto, Agar experimentou um encontro extraordinário que mudaria o curso de sua vida. Ela se encontrou com um anjo do Senhor perto de uma fonte de água. O anjo dirigiu-se a ela com empatia e compreensão. A conversa que se seguiu entre Agar e o anjo é registrada no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 7 a 16. O anjo perguntou a Agar de onde ela vinha e para onde estava indo. Agar respondeu que estava fugindo da presença de sua senhora, Sarai. O anjo a aconselhou a voltar para Sarai e se submeter a ela, mas também lhe fez uma promessa notável, que ela daria à luz um filho e que ele se chamaria Ismael, que significa Deus ouviu. O anjo revelou que Ismael seria um homem selvagem, que lutaria com todos e teria a mão de todos contra ele. Agar reconheceu o encontro como uma intervenção divina e deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome El Roi, que significa o Deus que me vê. Ela também chamou o lugar de Ber-Lahai-Roi, que significa o poço do Deus que me vê. Este poço se tornaria um marco significativo na história bíblica. Agar, após seu encontro com o anjo, decidiu voltar para Abraão e Sarai. Ela deu à luz Ismael, conforme a promessa do anjo. No entanto, a tensão entre Agar e Sarai não desapareceu completamente. O nascimento de Ismael não eliminou as dificuldades que persistiram em sua relação. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, que seria seu sucessor. Era vontade de Deus que a nação de Israel surgisse apenas da família de Abraão, e não através da mistura com a nação egípcia, mas que ela surgisse milagrosamente e de forma singular. Um dia, 3 visitantes misteriosos apareceram a Abraão na forma de homens. Estes visitantes revelaram a Abraão que dentro de 1 ano, Sara conceberia e daria à luz um filho. Sara, que estava ouvindo a conversa do lado de dentro da tenda, riu-se por achar isso impossível devido à sua idade avançada. No entanto, os visitantes responderam: "Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho." De acordo com a promessa divina, Sara concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamaram Isaque. O nome Isaque significa riso em hebraico, em referência ao riso de Sara quando ouviu a promessa de seu nascimento. Sara também acreditava que o filho nascido de uma escrava seria considerado seu filho, mas Sara também estava com medo, dizendo: "Porque não herdará o filho da escrava com o filho Isaque", indicando o status protegido de Ismael sob a lei. Portanto, ela exigiu que ele fosse mandado embora para não colocar em perigo a situação de Isaque.
Quando Isaque estava crescendo, sua mãe Sara percebeu que Ismael estava o maltratando, colocando em perigo sua existência física e espiritual. Por isso, Sara pediu a Abraão que expulsasse imediatamente Ismael e sua mãe Agar de sua casa, e que deixasse Isaque ter tudo o que Deus havia prometido a ele, pois tudo pertencia a ele, e Ismael não herdaria nada. Então, Deus concordou com Sara e disse a Abraão: ouve a voz de Sara em tudo o que ela te diz. Abraão teve uma decisão difícil, e todos os problemas pelos quais passou não foram tão difíceis para ele, quanto ter que enviar seu primogênito para longe de sua presença. Mesmo no meio de todas as dificuldades, Abraão se apressou em fazer a vontade de Deus. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Abraão enviou Agar e seu filho Ismael, de 17 anos, para longe de sua casa. Mesmo que os tenha expulsado, ele queria segui-los e ver seu filho Ismael e saber o caminho que haviam seguido. Agar e Ismael foram em seu caminho e, graças a Abraão, não faltou água por muitos dias. Quando ficaram sem água, Ismael estava com sede e Agar se deitou sob os arbustos do deserto, dizendo: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu sua oração e enviou água para eles. Ismael e Agar mataram sua sede e encheram suas vasilhas para o resto da jornada. Deus enviou um anjo a Agar e Ismael, e as palavras do anjo foram: Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse a ela: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. 16 anos atrás, Agar era a vítima. Agora Deus ouve o choro de seu filho. A expulsão de Ismael da casa de Abraão é um dos episódios mais difíceis na história de Abraão. A própria Bíblia testemunha que a resposta de Abraão às palavras de Sara para expulsar Agar e Ismael foi má para Abraão, já que estava preocupado com seu filho. Esta é a única vez em todas as histórias de Abraão que ele vê as palavras de Deus como más aos seus olhos. Ele orou pelos ímpios de Sodoma, e quando foi para o sacrifício de Isaque, ele não questionou. Apenas a remoção de Ismael foi ruim aos seus olhos, e não foi aceitável para ele. Apesar disso, ele cumpriu o pedido de Deus. Sara sai da história com vantagem, e Deus a justifica, instruindo Abraão a ouvir a voz dela. A expulsão de Ismael ocorre após o nascimento de Isaque, e há uma forte ligação entre as duas histórias. Quando Isaque nasceu, Sara exigiu seu nome, dizendo: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. O riso atesta a surpresa e a impossibilidade de uma mulher de 90 anos dar à luz e amamentar seu filho. Abraão tem dificuldade em obedecer às instruções de Sara, mas aos olhos de Abraão, a situação era ruim, não por causa de Agar, de quem ele estava disposto a se separar, mas porque Ismael era seu filho. Isso é a razão da diferença entre ele e Sara em relação a Ismael. Enquanto Sara o considera Ismael um bastardo, Abraão o vê como seu filho. Ismael cresceu e ficou vivendo no deserto de Parã. Ele se tornou flecheiro e se casou com uma egípcia. Ele teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas de 12 tribos ismaelitas. Os descendentes de Ismael são Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. A filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque. Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai. Aos 175 anos, Abraão morre e no seu funeral, Ismael e Isaque se encontram. Mas seus descendentes, os ismaelitas, tiveram muitos conflitos com seus vizinhos, os judeus, descendentes de Isaque. Este é o início do conflito entre árabes e judeus. Apesar de ambos serem filhos de Abraão, eles guerreiam entre si há milhares de anos. Segundo a crença islâmica, Ismael se tornou o pai da nação árabe e o profeta Maomé é um descendente de Ismael. Agora que você aprendeu sobre a origem dos povos árabes, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como este.
Até o próximo Pílula de Fé.